Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma entrevista com Danúbia nesta terça-feira, esse calorão em Santa Catarina. Já estou vendo aí que tem muitas pessoas participando da live, peço que você compartilhe para que prestigie aí o nosso trabalho. E o entrevista de hoje é um oferecimento do Pele Nua Estúdio de Depilação, que inclusive amanhã está de aniversário e com várias promoções. Vamos ver aí um dos serviços da Pele Nua aqui em Blumenau. Oi pessoal, boa tarde. Agora a gente vai fazer uma sessão de LED na parte posterior da minha perna para vocês verem o quanto é rápido. E tem mais, gente, tem também a depilação masculina. Isso aí, um beijo grande aí para as meninas da Pele Nua aqui em Blumenau e vamos então à nossa entrevista de hoje. A nossa convidada é muito famosa, viu? Ela coordena o jornalismo da NSC TV aqui em Blumenau, é apresentadora, é jornalista. Eu converso hoje com a Adriana Kraus. Adri, seja muito bem-vinda. Que bacana, hein? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Débora, boa noite a você, boa noite a todos. Foi difícil realizar, muito difícil, estamos aqui hoje ao vivo. Quero te agradecer imensamente pelo convite, dizer que você tá linda. Quando eu entrei aqui, assim, gente, olha só, tempão que eu não te via, né? Faz um tempo que eu não te vejo pessoalmente, mas Verdade. agradecer a todos, boa noite já para a Marisete, que está nos cumprimentando aqui também. Olha, tem um monte de gente, você está lindíssima também, eu estou te acompanhando, viu? Eu assisto o jornal. Gente, será que para mim aqui está travando um pouquinho a transmissão? Não sei para vocês aí. Me falem por aí, aqui nos comentários, né? A Adriana Elza Aparecida da Rádio, olha que legal, a Elza, que também é um ícone da comunicação, está aqui com a gente, né? Um beijo grande aí para vocês. Adri, tem tanta coisa para te perguntar que eu acho que são as dúvidas, né, de quem, ó, o Fabrício está falando aqui, ó, da Adri está travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho. Ô, Adri, vamos fazer o seguinte, então. Vou pedir para você reiniciar o seu celular, né? E entra de novo no link que eu vou te colocar aqui na transmissão. Não sei se você está me escutando. Acho que agora, acho que agora até parou de travar, gente. Ou não? Tô. Deixa eu ver. Ó. Tá travando sim. Tá travando? Mas eu tô num Wi-Fi bom, mas eu vou sair e entrar de novo para a gente tentar melhorar, tá? Para mim também. Vamos fazer isso. Ó, Fabrício agora dizendo, agora deu boa. Gente, vai entender essa internet, justamente numa entrevista importante como essa, né? E me acontece um negócio desse? Como assim? A Adri vai entrar de novo. Ó, a Elza Danúbia, você é linda, mas tá demais hoje. Que nada, gente, que nada. Essa aqui é uma luz que eu botei aqui na frente. Ó, o pessoal está dizendo, está travando sim, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Adriana Kraus, e a Adriana, né, que é uma representação muito importante, né, uma das poucas mulheres que apresentam jornais, que representam o telejornalismo, então acredito que a gente vai ter muito papo aqui, vai conversar sobre coisas muito importantes. Ó, o Fabrício está dizendo que está travando o meu aqui também? Tá travando o meu? Ó, a Andréia da Becar, beijão aí, ó, quem quiser comprar um veículo, entre em contato com ela, né? Um beijo grande ali para a Andréia, para o Bruno. Gente, daqui a pouquinho a Adri tá reiniciando lá, vamos ver como é que vai ser isso. Deixa eu ver aqui a mensagem que eu tô... vai dar certo.
Já aproveito, tem muitas pessoas me assistindo, quem me segue nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu coloquei lá uma notícia muito importante, já aproveitando que a gente vai conversar com uma jornalista hoje, né, aproveitando aí, sobre o julgamento, o júri popular que acontece na próxima sexta-feira. Quem que não lembra o caso mãe e filha Tribés, mãe e filha que foram assassinadas em Blumenau, um caso de muita repercussão, de extrema brutalidade, e o acusado de ter cometido esse duplo homicídio qualificado, vai a júri popular na próxima sexta-feira. Então, ali tem todos os detalhes, apesar de eu não estar mais fazendo a cobertura da área policial, né, eu acompanhei esse crime por muito tempo, e lá tem todos os detalhes, inclusive, por respeito às famílias, eu vou no júri popular na próxima sexta-feira e vou trazer as informações do que aconteceu, né. Então, sexta-feira agora começa logo pela manhã, o júri popular do Anderson Nakamura, conhecido como Japa, no bairro Tribés. Quem que não lembra desse crime? Eu imagino aí as famílias, o quanto que estão sofrendo, quanto que estão esperando por justiça, desse crime aí que aconteceu aqui em Blumenau, no bairro Tribés, e que deixou toda a comunidade chocada, com tamanha brutalidade, né? Então tá ali, já está no meu Facebook, o desabafo sobre essa situação, e tudo mais. Então, tanto no Facebook da Núbia de Souza, quanto no Instagram também da Núbia de Souza. E a Adri está voltando, vamos ver se agora vai dar certo? Agora vai, Adri. Ô, Adri, eu já começo perguntando como que é a tua rotina? Aqui nos bastidores, eu acho que muita gente vai concordar comigo, porque a gente se cobra muito isso, né? Você tem uma função muito importante, tem que estar sempre linda, maravilhosa ali apresentando o jornal, mas o povo nem faz ideia do tanto de trabalho que tem nos bastidores. E aí você tem 2 filhas, né? Eu vejo que às vezes participa do cafezão na Atlântida, então são tantas coisas, como é que você dá conta de tudo? Eu não dou conta. Eu acho que isso é algo que nós precisamos trabalhar, essa aceitação, né? Vai ter um dia que eu vou esquecer de responder um e-mail, vai ter um dia que eu vou esquecer de enviar um bilhete para a escola, porque é humanamente impossível a gente dar conta de tudo. Então eu faço uma espécie de lista de prioridades, né? A gente até estava comentando nos bastidores. Como eu sou gestora, aí tá um outro detalhe, né, Danúbia? As pessoas acham que eu chego, me arrumo, leio as notícias e apresento o jornal. E não é isso, né? Nossa. Faz muitos anos que trabalhar em televisão não é mais assim. Então, eu sou coordenadora de jornalismo, editora-chefe do Jornal do Almoço e apresentadora. Então, eu tenho a responsabilidade de, junto com a minha equipe, definir o que vai para o ar ou não vai, como vai. Depois, eu sou responsável pelas quase 20 pessoas da minha equipe, carreira, férias, cartão ponto, Feedback das positivo, coisas, negativo, né? Tudo. E apresentar o jornal, fazer toda a questão institucional, os relacionamentos institucionais que uma figura pública precisa fazer, e líder, né? No caso, eu também sou líder aqui na empresa, então, tem uma novidade na prefeitura de Blumenau, é importante que eu esteja lá. Então, tudo isso tem que dar um jeito de encaixar na agenda. E como é que eu faço? Trabalho muito na terapia, não tanto quanto eu gostaria hoje em dia, mas sentimento de culpa, porque eu nem sempre estou presente em todos os momentos da maternidade que eu gostaria, sentimento de culpa, porque às vezes eu não sou em todos os momentos a líder que eu gostaria de ser, mas eu sou humana, né? Então, eu acho que às vezes a gente se cobra demais, né? Eu acho que por isso que se torna mais difícil. Nossa, você falou tudo. Quantas mulheres sofrem, principalmente porque acham que tem que ser perfeitas, dar conta de tudo, dar conta da casa, do trabalho, disso, dos filhos,
E, gente, nós somos humanas, né? É difícil, né? Ninguém é perfeito para dar conta de tudo. Então, isso que você falou é muito importante mesmo. O pessoal já está comentando aqui, Tu o Hilário sabes, escuta você tu sempre no sabes cafezão. que. É. Oi, Hilário. Sabe que eu adoro participar do cafezão? Primeiro porque o Rafa tem um astral muito bom, né? Ele é super carismático, é meu amigo. O Maravilhoso, né? programa preferencialmente, o programa preferencialmente toca rock, que é o meu gênero musical favorito, né? Rock clássico, o que é uma surpresa para muita gente que acham que eu só gosto de MPB, porque eu me visto de forma formal apresentando o Jornal do Almoço, né? Então, obrigada, Hilário, por me ouvir no cafezão. Eu adoro. É uma forma de se comunicar, uma forma mais leve com o público, né? Porque no jornal eu sou apresentadora, eu não sou comentarista, né? Apesar de ser âncora e ter uma liberdade para eventualmente dar algumas opiniões, mas na rádio essa conexão com o público ela flui de uma forma muito acelerada, rápida, as pessoas já respondem na hora e tudo mais. Até quando você falou, Danúbia, de nós não somos perfeitos, não somos perfeitos. Tem um livro que eu estou lendo que eu falei no cafezão esses dias. E aí eu fui olhar na minha bolsa, ele está aqui. Nossa, me passa aí olha só, a coragem de ser imperfeito. Meu Deus. Eu já vou anotar aqui, menina do céu, preciso disso aí. Que eu fico me cobrando, gente, isso que eu não tenho nem filhos, como dar conta de tudo? Estou vendo aqui, ó, que a Patrícia Rampelotti, da Contabilidade Rampelotti, essa que também é uma grande mulher, uma grande líder, está nos assistindo. Um beijão para ela. Que legal, ter só tanta gente boa aqui, né? O Alex falou o seguinte: a Adriana escuta lá no cafezão, olha a audiência aí do cafezão, hein? Ó, e é filha do ex-vereador Gaspar. Muita gente não sabe disso também, né, Adri? Não, não sabe. Tem uma história bem curiosa sobre o começo da minha carreira, porque quando eu comecei na Band, eu usava o meu nome de registro, que é Adriana. Tem gente que fala Clerici, né? Tem gente que fala Uhum, Clarity, mas enfim, vou usar o uhum. brasileiro. Adriana Clerici, que é o sobrenome do meu pai, né? Só que, gente, todo mundo confundia. É Adriana Clarice? É Cle... Como é que se pronuncia mesmo? E aí, um abraço, querido Marceloff. Fiquei sabendo que a Michelle para Blumenau. A Michelle, uma amiga que fez letra na FURB, e a sobrinha do Marcelo Toff. Então, eu esqueci onde é que eu parei, me ajuda? Então, você estava falando do Clerici, Clarice, sobrenome do seu pai. Isso! E aí não pegava, era um sobrenome que não pegava, as pessoas se confundiam. E quando eu cheguei na RBS, nós tínhamos uma enquete na redação com os sobrenomes da minha família. Peguei todos os outros sobrenomes da minha família. E pai, a gente ficava na sonoridade. Aí, Adriana Ostins, a Adriana Pizza, Adriana. Ai, deixa eu lembrar, Pamplona, Adriana, tinha vários assim. E aí o Kraus, gente, Kraus, né? Blumenau, sobrenome alemão, que é o sobrenome da minha Uhum. avó materna, acabou soando sonoramente melhor. E aí, segundo ano de eu adotei a Adriana Kraus. Menina do céu, sabe que eu Não, sempre pensei que você tivesse cortou. escolhido por, não sei se estás me escutando, que aqui tá um pouco, tá travando um pouquinho, mas eu sempre achei que você preferiu não colocar o sobrenome do seu pai para não achar que tivesse alguma interferência, né? Alguma coisa assim. Juro para você que eu achava que era isso. Também teve, também foi a segunda motivação. Mas essa também foi uma motivação. Foi a segunda motivação. A primeira foi Hum, a questão sonora, a questão de ter um sobrenome forte. E a segunda foi a questão política, uhum, porque no meu segundo ano de trabalho como repórter, meu pai se candidatou a vereador. Na primeira vez ele não ganhou, hum.
Na segunda vez ele ganhou, depois na terceira ele ganhou de novo, quando ele foi presidente da Câmara, e aí depois quis largar a política e tudo certo. Olha as coincidências da vida. Na época que seu pai era presidente na Câmara de Vereadores de Blumenau, eu trabalhava lá na comunicação. Olha como esse mundo é pequeno, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Gente, para mim agora tá travando o áudio da Adri. Deixa eu ver aqui se... Talvez seja eu que não saiba... Oi, Adri. Agora eu estou te escutando. Eu estou te ouvindo para mim também, cara. Eu estou dando uma coisinha, mas eu consigo te ver. Ah, então tá. Deixa eu ver se o povo diz aí se está travando, se não está, se está bom ou se não está. O Adri, eu tenho uma pergunta como ex-apresentadora, tá? Quero saber o seguinte: a tua rotina hoje no jornal, como que você se arruma? Já escolhe a roupa um dia antes? Todo mundo quer saber isso, dos bastidores ali. Então, hoje eu escolho a roupa um dia antes, em casa ou aqui na emissora, porque eu tenho parte do figurino em casa e parte na emissora. Uhum. Internet boa, estou no Wi-Fi e eu não estou em casa, porque em casa com crianças isso aqui estaria assim uma gritaria. Eu saí, vim para um lugar com internet boa, só tô travando bastante. A Danube, inclusive, está travando para mim. Mas enfim, eu vou explicar aqui como é que é o meu figurino. Aí eu escolho ou em casa ou na TV. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego à emissora já é ir para o camarim e me maquiar para ficar pronta. Porque como eu fecho o jornal, eu preciso ficar escrevendo nele até quase em cima da hora de ir para o ar. Então, não tenho condições de parar 11 da manhã, que é a hora do rush, né? Que é a hora a hora do fechamento, do fervor, de sair da frente do computador para ir me arrumar. Então, eu já faço o camarim. A Adri agora está me escutando? Travou? Eu vou até pedir, não sei se o Fernando tá aqui escutando a gente. Deixa eu ver se o Fernando está aqui escutando a gente. E vamos começar essa live. A Fábio tá falando o seguinte, que estudou com a Adriana na FURB. Estudou com a Adriana na FURB. Olha como o mundo é pequeno, né? Aqui a Patrícia Rampelotti tá falando que travou. Gente, tem tanta coisa que eu quero saber desses bastidores aí. Ô Fê, você vê para mim aí, não sei se o Fernando está aqui, fez letras. Deixa eu chamar aqui o Fernando. O Fernando já como bom produtor. Será que se eu colocar no 4G melhora? Deixa eu perguntar para o Fernando, porque eu não entendo nada disso, vamos ser sinceros. Deixa eu ver aqui se dá para a gente fazer direto pelo Face. Se bem que o Fernando está nos escutando. Vamos ver. Guria, ao vivo é assim, né? Acontece ali também. O Fernando já está mandando por aqui, ó. Isso que é produtor. O Fernando está dizendo, tenta no 4G. Fernando é maravilhoso. E o Fernando, nosso produtor, ele trabalha em Florianópolis, gente. Está lá, uma vista bem chata ali, né? Um cenário bem chato, né, Fernando? De frente para o mar. Né? Quem precisa aí de um hostel, fala com o Fernando, inclusive, em Florianópolis. Deixa eu ver, Alexandra, sua internet é ótima, Danúbia. Um grande beijo, sempre quando posso estou ligadinho em você. Alexandra do Garcia, Alexandra, eu lembro você desde quando me acompanhava lá na Rádio Guararema, na época era Rádio Guararema, não era Rádio Massa, né? E o Alex está perguntando aqui, como faz para não repetir a roupa na apresentação do jornal? E aí, Adri?
Não faz, Alex, eu repito. A questão é que eu dou um intervalo maior. Guria, o povo te manda mensagem dizendo assim, você repetiu a roupa, o sapato? Não, hoje em dia não mais, assim. Antes isso Não? era mais comum. Não. Você sabe que quando eu repetia o sapato lá na TV, o povo mandava mensagem dizendo que percebia a minha. Ah, e sabes que uma vez foi muito engraçado, quando eu trabalhava na TV Galega, o pessoal me ligou para reclamar que eu estava usando uma caneta Bic. Ah, para, tá de brincadeira. Estou falando Não, sério. tá falando sério? Sim, porque eu sempre usava aquela caneta bonitinha, pretinha, né, clássica. Aquele dia não encontrei, peguei a primeira caneta que eu vi e Menina, uma eu tô com o caneta olho Bic. lacrimejando aqui. Tô com o olho lacrimejando. Sério. Eu sabia que ia surgir muita coisa boa hoje. Eu quero saber o seguinte, o porquê da escolha também. Você trabalhou muito tempo em Florianópolis. Foi porque surgiu a oportunidade lá? Era teu sonho começar por lá, outros ares? Aqui você achava que tinha talvez muita interferência também por causa do teu pai? Não, tu sabes que a relação com o meu pai, assim, nunca, graças a Deus, nada interferiu, assim, né? Ele sempre ficou muito na dele e eu muito na minha. Uhum, Mas logo que eu comecei como freelancer na RBS, porque primeiro eu comecei na Band, aqui em Blumenau, aí vim fazer um freelancer aqui quando era RBS, aqui nessa mesma sede, uhum. e já no freelancer o pessoal me deu ótimos feedbacks, eu senti que eles tinham gostado de mim. Tanto que eles foram prorrogando o meu freelancer, deu quase um ano, era para fazer só 6 meses, e foi indo, tem quase um ano. Só que nesse quase um ano não abriu a vaga efetiva. Foi quando eu fui para a TV Galega. E aí eu trabalhei na TV Galega 1 ano e 8 meses, quase 2. Eu estava de férias, as minhas primeiras férias da TV Galega, lá em São Paulo, fazendo um curso de telejornalismo, quando eu recebi a ligação do diretor de jornalismo me convidando para assumir o Bom Dia Santa Catarina em Blumenau. Na época existia o Bom Dia Santa Catarina nas unidades Uhum. ainda. Então, foi a primeira vaga que abriu. Então, quando abriu a primeira vaga, eles me chamaram. Então, eu notei que realmente eles me queriam bastante. E no tempo que eu trabalhei na TV Galega, eu tive a oportunidade de quebrar bastante a cara. E isso foi ótimo. Eu imagino. De Uhum. fazer. Eu comecei na reportagem, depois eu fui fazer, eu fui fazer o Jornal do Meio-Dia, que ele tinha 1 hora de duração. O TP não funcionava, a reportagem não Uhum. ficava pronta, e aí eu tinha que ficar enrolando uma entrevista, né, dando sequência numa entrevista, para o pessoal ter tempo de terminar a reportagem. Eu já tinha perguntado tudo e mais um pouco para o entrevistado, e, meu, como é que você faz render mais uma entrevista, né? Então, eu enfrentei vários perrengues, a câmera, de repente, começar a baixar sozinha. Depois tinha o Jornal da Noite, eu tive que conciliar os dois jornais ao mesmo tempo. Então, assim, foi uma escola fenomenal, porque eu errei muito, eu fiquei no meio da fogueira, mas era numa emissora que passava só aqui. Então, quando eu fui Uhum. efetivada numa emissora maior, eu já estava assim, tipo, eu já tinha uma casca, pelo menos, assim, né, de uns 2, 3 anos, né? Não comecei foca, assim, como a gente chama, né, os iniciantes no Aham. jornalismo. Eu não comecei foca na RBS, que tinha um holofote maior, um teto de vidro maior, né? E quanto maior o teto de vidro, maior a chance da gente também quebrar a cara, né? Mas aqui eu também, né? Tive os meus deslizes, os meus erros, os meus acertos, e faz parte da minha história. E o convite para Floripa, deixa eu te contar uma coisa. Eu recebi um convite a primeira vez e eu neguei. Sabe por quê? Para. Só negou Eu trabalhar neguei para a Globo, porque. gente. Filiada à Globo. Ah, o que é isso? Não, eu estava aqui na RBS em Blumenau e eles me convidaram para ir para a capital e eu neguei, sabe por quê? Porque eu não gostava de Hum. Floripa. Nossa.
E aí? Na época eu tinha tido uma experiência não muito boa em Floripa, num trabalho que eu fui fazer. Eu não tinha amigos, eu não tinha vínculo. E uma cidade não se faz só pelas belas paisagens. Uhum, A uhum. gente gosta da cidade pelo vínculo que a gente cria com as pessoas e tudo mais. Aí não deu 6 meses. Acho que o Ângelo Ribeiro, talvez alguém lembre desse nome, saiu para trabalhar no Ministério Público e me chamaram de novo. Aí eu pensei, Nossa. gente, se eu negar, nunca mais me chamam. Uhum. Aí eu namorava na época, fazia uns 4 anos, o meu namorado daquela ocasião. A gente conversou tal, e eu fui. Até porque pertinho, né? Dava para conciliar, né? Se o amor fosse grande, ou 2 horinhas resolve. Sim, aí eu acabei indo e adorei. Logo fiz grandes amigos, e aí isso fortaleceu a minha história lá, a minha permanência lá. Tanto que eu fiquei 15 anos, né? Os primeiros anos mesmo ali, que eu fiquei muito dedicada ao Bom Dia Santa Catarina e ao JA, ao Jornal do Almoço, eu criei grandes amizades, amizades para a vida inteira, né? Eu sou amiga da Camille Reis até hoje, Uhum. vou no aniversário dos filhos dela. Então eu criei assim um círculo de amizade que nem todos permaneceram, mas alguns são grandes amigos até hoje. Então isso faz toda a diferença para a gente ficar num lugar, né? Claro que E- uma vez, só para finalizar essa história, o meu diretor falou algo que às vezes assusta as pessoas. Ele assim, olha, eu não estou aqui para fazer amigos, tá? Quando ele chegou, nunca me esqueço. Nossa, Mas sutil, né? eu estou aqui, ele falou assim, estou aqui para dar resultado. Agora, se além de dar resultado eu puder fazer amigos, melhor ainda. Então eu tive a sorte de fazer grandes amigos lá. Nossa, e aí como que foi a volta para Blumenau? Porque depois de tanto tempo em Florianópolis, né, foi uma decisão sua ou foi uma decisão da emissora? Foi uma decisão em conjunto, porque Uhum, depois que eu engravidei, na verdade, não foi depois que eu engravidei. Foi quando eu tive minha filha e eu vi o que era ser mãe, né? E aí que eu me tornei mãe, porque eu não uhum, fazia ideia do que era isso, né? A gente só sabe isso quando tem o bebê no colo. uhum, Eu acho que tinha uns 3 ou 4 meses da minha filha. Eu decidi que eu não queria mais fazer o Bom Dia Santa Catarina, né? Eu já estava 15 anos acordando de madrugada, e aí eu estava acordando na madrugada agora por um outro motivo. Eu não queria uhum. mais ter que. Eu não queria brigar com aquela minha necessidade atual, naquele momento, que era cuidar de um Sim. bebê. Então, Menina, na nem minha dormia licença então, né? ainda, Nem eu não dormia, cheguei a já voltar. amamentava, já ia direto pro bom dia. Saía amamentando. É, na verdade, eu não cheguei. Quando eu voltei da licença, eu já não voltei mais no Bom Dia, né? Eu chamei a minha Ah, direção para uma reunião na minha licença maternidade. Eu fui lá. E eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar na madrugada, né? Então, a gente conversou, eu dei uma série de ideias de outras coisas que eu podia fazer, e a decisão foi que eu continuaria sendo editora-chefe do Bom Dia, mas que não estaria mais apresentando. E aí, passou-se um ano e pouquinho, e eu fiquei dizendo, gente, eu quero um outro desafio. Gente, eu quero um outro desafio. Eu não sei o que é, mas eu quero um outro desafio. Tem alguma coisa? E foi. Não, de repente, abriu aqui, eles me convidaram. Eu só não falei sim na hora, porque eu tinha que consultar o meu marido, porque envolvia a carreira dele também, né? uhum. E aí, como é que foi essa volta para Blumenau? Aqui, quem que saiu da apresentação na época? Você chegou já para apresentar e para coordenar aí. Sim, mas foi uma transição não imediata, né? Eu cheguei, Uhum, aí primeiro, eu acho que eu nem lembro, vou ser bem sincera, eu não lembro quanto tempo deu, mas foram alguns uhum, dias ou semanas, e aí eu vim para fazer uma readaptação do modelo da redação, que já era um modelo que estava acontecendo também em Joinville, que era ser âncora, editora-chefe e a coordenadora da redação. Como eu tinha essa experiência em Florianópolis, lá eu uhum. era âncora do Bom Dia, editora-chefe e apresentadora. A ideia é que a gente replicasse esse modelo aqui.
Na época, eu confesso para ti que eu fiquei bem segura, assim, sobre a volta. Não sabia como ia ser, né? Eu já estava manezinha da ilha, né? Claro, eu sempre mantive os Uhum. vínculos com Blumenau, minha família aqui, meus amigos aqui, mas eu já estava totalmente enraizada lá. O que o Jaimir fala? Boa Uhum. noite, lembra de mim na época, nós éramos principiantes, eu no sindicato e você na Galega, era só testes em 2002, sim! Eu lembro, eu O lembro. Jaimir do Gente, eu Sindicato adorei. Têxtil. Eu Jaimir do amei, Sindicato Têxtil. eu amei ter trabalhado na TV Galega. Nunca me esqueço da enchente de 2001, em que eu fiquei 16, nós ficamos, né? A equipe da TV Galega, Uhum. eu, Léo, Rodrigo Ramos, né? Que hoje é o presidente da Fundação Secretário, né, da Cultural Cultura. aqui. Isso, secretário da Cultura, presidente da Fundação. A gente ficou 17 horas seguidas no ar e foi uma das grandes experiências que eu Nossa. vivi. Eu, eu aqui numa mesa, o pessoal trazendo bilhetinho com as atualizações. Foi Uhum. assim, foi tanto que durante muito tempo aqui em Blumenau as pessoas me chamavam, tu é a repórter da enchente, por causa daquela Nossa. cobertura da TV Galega. Aí depois, quando eu fiz a cobertura de 2008, já pela NSC, já em Floripa, que aí eu fiz Jornal Nacional, que foi a minha estreia no Jornal Nacional. Eu já tinha feito todos os jornais da Rede Globo, mas Jornal Nacional foi a minha estreia naquela tragédia grande. Uhum. Aí já o fato, aquela repercussão daquele tamanho, né, daquela tragédia que a gente viveu, que marcou a vida de todos nós, acabou sendo também o que mais marcou a minha carreira, junto com duas grandes neves que a gente teve na Serra, que eu pude fazer a cobertura também para a Globo, né? Nunca me Uhum. esqueço. Eu passei uma saia justa com o Louro José na Ana Maria Braga, que Nossa. ele me perguntou ao vivo em rede nacional se eu tinha tomado banho. Não acredito. Bem coisa do louro mesmo. Bem E aí, a coisa do nosso resposta? saudoso. E a Primeiro que resposta? eu caí na gargalhada, né? Tu sabes assim que eu fico tentando lembrar exatamente o que eu respondi. Eu acho que eu respondi assim: olha, já tomei banho à noite para não precisar acordar de manhã e ter que tomar. Já dormi com pijama que daria para colocar a roupa por cima, algo assim. Mas eu saí assim, ali assim, né? Dei uma volta e a Ana Maria e o Louro caíram na gargalhada. Mas voltando aqui, né? Adorei ter trabalhado na TV Galega, foi uma experiência fantástica. Então, como eu estava muito tempo, né, em Floripa, Danúbia, eu fiquei insegura, claro, né? Imagina como é que seria a Uhum. volta para cá e tudo mais. E também fazer mudanças aqui, né? Porque a ideia era que eu viesse para apresentar, mas havia pessoas aqui, e eu sou um ser humano, né? Eu fico me Sim, colocando no lugar das pessoas. Pô, a pessoa está ali, ela vai ter que sair para eu ocupar. Não foi uma é situação difícil, né? fácil, né? Não foi uma Uhum. situação fácil. A gente também teve desligamentos naquela ocasião, e isso nunca é uma tarefa fácil para uma pessoa que está na Uhum. liderança, né? Porque não é algo que a gente Uhum. queira, não é algo que a gente queira fazer, é algo que a gente Uhum. tem que fazer, né? É difícil mesmo. Papel de gestora, né? E lidar com pessoas e é muito difícil também, principalmente quando alguém tem que sair e dar apresentação, né, Adri? Que é conhecida por todo mundo, a pessoa é conhecida por todo mundo e tudo mais, né? E torna-se uma Sim, coisa pública. certamente, né? E a gente está falando da vida das pessoas, da carreira das pessoas, Uhum. então era minha em jogo, mas era dos outros também. Só Uhum. que eu vejo assim que, claro, né? Como eu já vivi os dois papéis de colaboradora e de gestora, eu consigo exercer essa empatia, nem sempre, né? Com toda a eficiência Uhum. que, mas é mais fácil, no meu caso, para eu exercer essa empatia do que as pessoas. Às vezes eu percebo assim, né? Na minha trajetória de liderança de 10 anos agora que eu vou fazer já na gestão, que nem sempre as pessoas acham que a gente está fazendo esse exercício de pensar que para elas também é difícil, mas é função do Uhum. gestor, né? Pensar na carreira das pessoas, no desenvolvimento delas, provocar, por exemplo, que elas façam
plano de desenvolvimento individual, né? Porque eu sempre digo para as pessoas com quem eu trabalho que, como gestora, eu sou o meio, eu vou ajudar a dar a mão para percorrer o caminho, mas quem percorre, quem constrói é a pessoa, né? Então, assim, Uhum. ela quer fazer um curso, É bem isso. tá? Eu vou dar um jeito de ela ter sempre o horário livre para aquele curso, tá, mas quem vai Uhum. estudar, quem vai passar ou não, o desempenho da pessoa no curso, o que ela vai aprender e tudo mais, é dela. Eu vou Uhum. proporcionar as condições para que ela faça isso, né? Como líder, a minha missão é estimular e garantir que a pessoa consiga fazer. Agora, como ela vai fazer, o rendimento dela, o grau de envolvimento é uma escolha de cada um aí, né? É verdade. O Jaimir está falando, Jaimir Ferrari falando. Que legal, ela sempre assim. Realmente as pessoas não imaginam essa tua simpatia, porque ali no momento da apresentação você está bem séria, bem formal, né? Eu sei porque falavam isso muito de mim também, né? Não imagina, principalmente porque eu fazia muito a área policial. Achavam que eu saía por aí denunciando todo mundo, não é assim? Mas aí a gente sente já a tua simpatia muito ali no cafezão, né? Daqueles comentários descontraídos e tudo mais, as pessoas acho que nem imaginam esse teu bom humor, essa tua simpatia. Eu acho que é muito também de a gente saber que em cada papel a gente precisa ter uma postura, uma conduta, né? A gente não vai Uhum, diante de um juiz falar piada e fazer gracinha, num júri, por exemplo, né? verdade. Então, no jornal, quando eu vou falar da Vila Germânica, que está linda, decorada com a Vila de Natal, eu vou falar de forma mais leve, de forma descontraída. Eu improviso muito no jornal, eu gosto disso. Agora, quando eu vou falar de Uhum, assuntos mais duros, né? Eu preciso, uhum, em respeito àquela notícia, em respeito ao público e a mim mesma, adotar uma postura. Porque se eu não adoto aquela postura, dependendo da notícia, eu mesma não consigo ficar centrada, porque as notícias uhum, nos afetam. Eu já é fui bem mais verdade. durona, mas a gente vai ficando mais experiente, para não dizer velha, a gente vai envelhecendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais dimensão das coisas, a gente vai tendo maturidade. Obrigada, Fabiana, pelo carinho. A gente vai tendo mais maturidade, a gente vira mãe, a gente vê os pais envelhecendo, a gente vai sentindo mais de Verdade. perto que a vida é um sopro. Então, quando tem que dar uma notícia como o caso de saudades, por exemplo, se eu não Uhum, estiver muito centrada, eu vou cair num choro desesperador de soluçar, que eu vou sair do meu prumo, do meu foco. Já é uhum, difícil eu respirando fundo e eu centrada, né? Então, isso uhum. também é uma estratégia para conseguir conduzir o jornal de forma séria na hora que ele precisa ser sério, né? Mas o bom humor sempre foi uma marca minha, sabe, Danúbia? O Uhum. jornalismo, claro, né, nos coloca, nos impõe muitas vezes esse momento de seriedade, mas quando eu lembro do ensino fundamental, que eu era sempre assim metida nas apresentações, no pátio da escola, nas festas da escola, eu fiz magistério do ensino médio, ó, coisas que eu nunca contei. Eu fiz magistério no ensino Uhum. médio, porque a minha irmã fazia, e eu não sabia ainda que profissão eu queria seguir. Eu nunca sonhei em ser jornalista. Eu sempre pensei, quando eu era Uhum. criança, que eu queria trabalhar na televisão. Isso sim. Eu sou da época dos anos 80, né, gente? Show da Xuxa. Parece assim, ai, uma coisa infantil, mas faz parte da minha infância. E eu não tenho vergonha de falar Sim, isso. Para as meninas da minha idade, o sonho era aquele o sonho, né? E eu tinha muito sonho de dançar. Se me perguntarem qual era o meu sonho quando eu era criança, era para. dançar. Uhum. Só que eu sou filha de agricultores que viraram operários de fábrica, então dançar para eles não era algo que pudesse ser considerado uma Uhum, profissão. E eu não julgo uhum, eles, né? Foi o cenário
em que eles cresceram, né? Claro que lá na adolescência eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, e eu tinha raiva que eles não me deixavam, não, porque não tinha muito dinheiro também, né? Então o dinheiro que tinha, não vamos dar para pagar para tu dançares, né? Vamos pagar para tu fazer um curso de inglês, para tu fazer alguma coisa mais séria. Então, mas eu sempre quis trabalhar na televisão. Eu nunca fui assim o tempo todo espontânea como eu sou hoje, tagarela como eu sou hoje. Essa chave virou para mim lá no magistério, quando eu precisei fazer estágio, quando eu precisei falar mais. Aí foi lá que eu disparei a ser tagarela desse jeito assim. Olha aí a importância, né? Não tinha nada, não tinha relação com a área, né? Mas ajudou, porque a gente tem que lidar com pessoas o tempo todo. Com certeza. E assim, outra curiosidade é que eu tive vários empregos antes de ser jornalista. Vou contar aqui para vocês rirem um pouquinho e também conhecerem a minha história. O meu primeiro emprego foi com 15 anos, numa funerária. Ah, para! Só Eu com você e esse o prefeito humor. Mário, então. O prefeito também trabalhou em funerária, gente. Mas com Eu com esse 15 anos, humor gente. aqui, 15 anos eu era secretária, eu tinha que atender as pessoas aos prantos pedindo valor de caixão, valor de coroa, horário disponível na capela para as cerimônias. Então, assim, né, alguns Menina do dias céu, não depois eu fui consegui notando imaginar. que aquilo assim Era um não pouco era muito a mórbido. minha praia. Uhum. Isso. E aí eu vivia uma situação também que complicou. Era uma sala assim, um cubículo um por um, e os filhos do Uhum. proprietário vinham para dentro da sala fumar, mas assim, um cigarro atrás do outro, e aquilo me fazia um mal. Aí Ô, um mês lugarzinho, depois eu não. pedi para sair. Mas de quem foi a ideia para trabalhar na funerária? Você mandou currículo, alguém te indicou? Eu vou entregar aqui a minha madrinha de batismo, a minha madrinha de batismo. Só que ela me deu um conselho fenomenal. Ela falou assim para mim, Ah, ó, eles vão perguntar se tu tem experiência. Aí tu diz a seguinte frase: não tenho, mas se ninguém me der uma chance, eu nunca vou ter. nossa, mas essa madrinha, olha, essa madrinha. E aí saiu da central, central não, né? Da funerária e foi para onde, Adri? Aí eu saí da funerária, deixa eu lembrar a ordem dos fatores. Aí meu pai foi comigo na prefeitura me inscrever no programa Jovem Aprendiz. E eu Uhum, fui trabalhar no escritório de contabilidade meio período, ganhava meio salário mínimo e o vale transporte. E no outro uhum. período eu fazia curso. Nunca parei de fazer curso. Num período eu trabalhava, no outro eu fazia curso e à noite eu fazia o ensino médio. Quando eu Nossa. ainda estava no escritório, uma amiga minha do segundo grau me disse assim, ó, vai abrir vaga lá na loja para esse período de Natal. Paga 2 salários mínimos. Pensa, eu ganhava meio salário. Uhum, Fui correndo. uhum. E aí foi o quê? Foi ser vendedora? Isso? Fui ser vendedora de calçados infantis. E aí era novembro, dezembro e janeiro que eu fui contratada. Quando chegou dezembro, a minha mãe já começou. Esse contrato vai só até janeiro, o que que tu Uhum, vais fazer depois? O que tu vais fazer depois? Vai fazer uhum. ficha para trabalhar na Artex, na indústria. Daí eu dizia, eu não Nossa. quero trabalhar no Uhum, chão de fábrica, eu não quero trabalhar no chão de fábrica. uhum, Porque eu estudava muito, eu tinha noção, eu tenho uma tia que foi aquela primeira tia que fez faculdade, que viajou para o exterior, mesmo morando uhum, num sítio no interior de Gaspar. E ela era uma uhum. referência para mim. Então, eu sempre estudava muito, né? Estudei em escola pública, mas vivia fazendo curso. Curso no Senac, curso no Senai, Meu, fazia que todos os bacana cursos. isso. E aí eu fiz a ficha na Artex e fui chamada
depois que acabou meu trabalho de vendedora no comércio, para ser revisora e trabalhei, fui contratada e trabalhei 8 meses na revisão do edredom. Eu revisava o edredom para ver se tinha algum defeito, dobrava, embalava e colocava a identificação visual daquele edredom. Então, foram 8 meses na linha de produção, e desses 8 meses que eu fiquei na linha de produção, eu me inscrevi para participar da CIPA, do CQQ, que era o Círculo de Controle de Qualidade. Onde eu pude, eu fui me oferecendo para ir aprendendo coisas novas. Aí, 8 meses depois, me convidaram para ir para o setor administrativo, onde eu fiquei uns 2 anos. Então, quando eu estava completando quase 3 meses na indústria, eu cheguei à conclusão que, gente, não é para mim. Isso aqui é muito burocrático. Daí eu estava trabalhando com controle de qualidade e implantação da ISO 9000, padronização e tudo mais, né? Do sistema. Uma costureira trabalha de manhã de um jeito, uma tarde de outro e à noite de outro. Tá, qual é o melhor dos jeitos para sair o melhor produto? E aí eu tinha que entrevistar todas elas, eu tinha que trabalhar a cada dia num turno para entrevistar todas, depois a gente fazer uma análise, ver qual era o melhor padrão, o melhor produto, e depois treinar para a gente padronizar. Foi nessa época que eu comecei a procurar emprego no jornal. Olhava no Jornal de Santa Catarina. Eu nem imaginava que você já tinha passado por tudo isso. Sério mesmo? E aí eu olhei no Jornal de Santa Catarina e lá eu vi assim: Bandeirantes contrata repórter. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça. E no dia seguinte comentei com uma amiga minha que trabalhava na Artex comigo. Deve ser legal trabalhar como jornalista, né? Eu vi uma vaga assim, na Band aqui em Blumenau. Aí ela olhou para mim e falou assim: mas tu leva o maior jeito, te candidata. E aí eu parei: sério, tu acha? E aí ela me convenceu a ligar, e eu lembro de ter ido no orelhão da fábrica para ligar para a secretária. Nossa. E eu consegui convencer a secretária a marcar uma entrevista. Resumindo, fui para a entrevista, passei na primeira entrevista aqui em Blumenau e me mandaram para Floripa para fazer um teste. Na verdade, foi uma imersão para verificarem se eu tinha aptidão, porque eu fiquei 1 mês lá e quando eu voltei eu já fui contratada e já comecei. Eu tinha acabado de prestar vestibular na FURB para publicidade e propaganda. Eu nem tinha começado o primeiro semestre quando a Band me contratou. Aí eu pensei, gente, eu não posso cursar publicidade e propaganda? O que eu vou cursar então? Mas jornalismo não tinha aqui, só na Univale, deu. Para quem está começando, tem que ficar viajando, não vou render. Aí eu fui lá na grade da FURB, o que eu vou estudar para escrever bem? Letras. Aí fiz letras. E enquanto eu fiz letras, eu passei pela RBS, pela TV Galega, voltei para a RBS e fui para Floripa. E na RBS eu me formei em Blumenau, comecei jornalismo na Univale, indo para Itajaí, e quando eu fui convidada para ir para Floripa, de Floripa eu ia para Itajaí para terminar o semestre, para não perder o semestre. Nossa. Aí quando terminou o semestre, eu transferi o curso para Florianópolis e terminei lá. Ufa, cansei só de contar. Meu Deus, Guri, eu não imaginava essa tua trajetória. A Patrícia Rampelotti, né, da Contabilidade Rampelotti, já ficou assim, como que foi se você gostou de trabalhar na contabilidade? Sobrenome Rampelotti? Eu não te imagino. Adoro, são lá do Progresso, eu não sei se é da tua família. Ó, bobear, tudo parente da Patrícia. Então, da contabilidade, gostei de algumas coisas. Porque a gente que é de humanas tem um probleminha ali para fazer cálculo, né? Muito.
eu gostei de algumas coisas, porque foi na contabilidade que eu tive o meu primeiro contato com o computador moderno, mas eu não curti muito a época da declaração do imposto de renda, confesso. Uhum. Guria, eu confesso que eu tenho uma dificuldade. A Elisângela Duarte, a Nina, já está falando, contabilidade é top, né? O Jadir, do Pedro II, você conhece com certeza, foi diretor por muitos anos do Pedro II aqui em Blumenau. Oi, Jadir, tudo bem? Boa noite, que bom que você está aqui. É uma delícia imposto de renda. Assim como eu acho uma delícia fazer uma palestra. Eu acho uma delícia fazer uma palestra, falar em público, conversar com as pessoas. Eu sou essa mistura de alemão com italiano, né? Falo com as mãos e tal. Eu Aqui, ó, adoro as fazer mãos, ó. palestra, conversar com as pessoas, falar no café, falar no cafezão, apresentar o jornal. Apresentar o jornal, para mim, é a hora mais divertida do jornalismo. É quando eu tô, assim, me sinto mais plena, mais satisfeita. E para muita gente, isso é desesperador. Pensar em falar em público, pensar em falar ao vivo. Se me perguntarem se eu prefiro gravado ou... Opa, caiu aí, daqui a pouquinho a gente vai chamar ela, justamente no momento que ela estava contando os bastidores aí do jornal. Vamos esperar a Adri voltar, então? Ó, a Nina já está falando, né? A Danúbia sabe tudo de receita e lucro. Gente, quem é de humanas tem uma dificuldade, eu falo para vocês sempre a verdade. Já falava lá quando eu trabalhava no jornal, né, da minha dificuldade de fazer matéria de economia, essas coisas, né? A gente é para a gente é muito difícil mesmo, né? Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Jadir que chegou, a minha madrinha, a Dinha está por aqui, né? A Fábio, o Alex, o Jaimir, a Gal Lisboa. Ah, tem uma pergunta muito boa da Gal Lisboa. Assim que a Adriana voltar, eu vou botar ela aqui. Vamos lá. Gal, obrigada aí pela pergunta, né? A Adri, minha amiga Adri, um beijão para você, lá do bairro Tribés, né? Gente, tem tanta coisa que eu tenho curiosidade de saber dos bastidores mesmo, né? Eu vivi uma realidade, a Adriana vive ainda outra, né? Totalmente diferente. E muitas das questões que eu tenho dúvida, ela com certeza, as pessoas têm também, né? As pessoas têm também. Agora ela voltou. Ô, Adri, que susto é esse, menina? Agora é assim, é igual vivo de TV, sempre acontece uma coisa, né? Isso. Então, do nada, o StreamYard que fechou, aí eu saí e entrei de novo. Mas voltando ao assunto, se me perguntarem, por exemplo, se eu prefiro gravado ou ao vivo, eu prefiro 1000 vezes ao vivo. Então, que bom que a vida é assim, né? Tem pessoas que adoram os números, que adoram a contabilidade, eu adoro falar em público. Verdade. Mas você sempre teve essa facilidade de fazer ao vivo, por exemplo? Não dava uma dor de barriga, não dava um nervoso? Então, no começo, quando eu comecei em televisão, cada um fica nervoso de um jeito, né? O meu era ter piriri. Tá, né? Lá... Ó, tá falhando um pouquinho o teu áudio aqui para mim, não sei se o pessoal está escutando ou se é só o meu. Entradas ao vivo. Mas... Opa, agora voltou. Agora voltou. Tá funcionando? Agora voltou, então, Adri. Para mim, hoje em dia... Então, eu estava falando, né, que no começo da carreira, cada um fica nervoso de um jeito, né? Tem gente que sua frio, tem gente que dá branco. O meu era ter dor de barriga, dava aquele piriri, né? E uns minutos antes. Hoje em dia, na verdade, né, gente, eu vou fazer 25 anos de televisão, então eu não tenho mais, não fico mais nervosa. As pessoas me perguntam, tu ainda fica nervosa? Não, não fico.
mas eu fico preocupada, né? Como eu sou a coordenadora, será que tudo que a gente planejou vai funcionar? Então, hoje em dia, o que eu mais sinto, eu sou coordenadora, então eu não estou preocupada só com o apresentar, só com a ancoragem, o que eu deveria fazer esse exercício, mas é difícil separar, né, gente? Como é que eu não vou me preocupar se uma cobertura vai dar certo ou não? E aí isso me impacta, às vezes, na minha voz, né? Então eu sinto que quando eu estou preocupada, eu sinto, né, que ela dá umas falhadinhas, assim. Então hoje Eu é dessa também forma, eu não sinto, eu fico mais também. nervosa, eu fico mais preocupada, né? Aqui, ó, a Gal Lisboa mandou uma pergunta muito boa. Como é para você em relação aos pedidos das pessoas? Você provavelmente recebe muitos pedidos de ajuda, né? Como que você lida com isso? De forma bem tranquila, ajudar encaminhando os nossos quadros que têm o viés social, né? Como o JA de Dadas, por exemplo, e sempre com muita cautela, porque infelizmente tem muito perfil falso, tem muita gente querendo se aproveitar de histórias reais para pedir ajuda. Então, eu sou muito cautelosa, né? A gente sempre procura conversar diretamente com as famílias ou com algum instituto já formalizado. Quando é um pedido assim, eu estou pedindo ajuda para alguém, eu evito esse filtro, eu tento procurar ou diretamente a pessoa, a família, a gente pega a nossa equipe e vai lá conhecer a história do menino que está precisando da cirurgia. E se é uma família que, às vezes, normalmente as famílias estão cadastradas em alguma entidade e tudo mais, então a entidade evitar casos como a gente já teve, uso ou perfis feitos. Sempre encaminhar em primeiro para os nossos quadros, né, que nós temos com esse viés social. A gente sempre procura muito ajudar e, assim, é uma das coisas mais gratificantes, né, Danúbia? Quando a gente conta uma história e vê que a comunidade abraça a causa e ajuda. Verdade. Agora, recentemente, a gente mostrou a história da família da Dona Clarice, da Versal, que é acolhida pelo Instituto BIS, então é um instituto que existe há mais de 20 anos em Blumenau, só que o instituto ajuda com cesta básica. E a casa está caindo. E o instituto não tem dinheiro para uma reforma. E nos procurou. Então a gente foi lá, mostrou tal história. 4 filhos, um dos filhos com necessidade de cuidados especiais. E a gente pediu ajuda específica para a reforma da casa, já que o instituto já atende a parte da alimentação. Então a gente focou exatamente naquilo que a família precisa da nossa parte. Então eu tento encarar Nossa, isso não tem preço. Isso não tem preço, né, Adri? Ó, agora, deixa eu ver aqui. Não, a gente ter. Não, agora voltou. Agora voltou. Pode falar, Adri. Então, quando a gente pega histórias como a da menina com AME, meu Deus, que me falhou o nome agora, me ajuda? A Antonella. 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 A Antonella. A Antonella. A Laurinha, de Nova Trento. A Laurinha. E tantos outros casos. Ó. A gente na vida de uma de como o problema é nosso. Que as famílias, porque estão com problema de esgoto, problema numa escola. Eu me lembro de um caso de uma escola no litoral caindo aos pedaços. Então, como é bom a gente mostrar, cobrar as autoridades e ver quando o problema é resolvido. É resolvido. E a gente pode fazer
um Vale do Itajaí ainda melhor. É verdade, isso não tem preço. Acho que é a principal função do jornalismo, né? A gente consegue transformar vidas. Isso acho que motiva todo mundo. Ô, Adri, olha só o carinho que o povo tem, que mesmo aqui, ó, com a internet travando, o nosso áudio travando, muita coisa, e mesmo assim o povo nos assistindo, né? Olha, para ver aqui, ó, quanto você é querida, né? E tem muita história para contar, e eu confesso que eu fiquei surpresa com muitas coisas, né, que você disse, e que legal, o povo aqui, ó, fiel mesmo com todos esses problemas técnicos, e o povo continua aqui nos assistindo, né, até o Gonçalves aqui mandou mensagem, né, dizendo que está assistindo, está acompanhando, né, mesmo aqui, com todos os problemas técnicos, e está mandando um beijo grande aí para você. Gonçalves, beijão para está dizendo que nossos queridos, para todos que estão aqui. Gente, internet é como televisão, né? Há dias e dias. Eu faço lives de vez em quando e é isso mesmo, né? E, poxa, eu vim para um lugar com internet, Wi-Fi, e mesmo assim a gente está tendo dificuldade. Então, um agradecimento imenso a todos vocês que estão aqui. A gente sabe que, né, nem sempre é tão gostoso ficar assistindo uma transmissão que está falhando. Por isso, a gratidão ainda maior de vocês estarem aqui com a gente, me ouvindo e conhecendo outros lados meus. De escritora, por exemplo, foi algo... Inclusive a Patrícia está aqui elogiando, porque realmente ninguém imaginava esse teu lado, eu confesso, ninguém imaginava esse teu lado. Deixa eu ver aqui, ó. O seu Jadir também falando do papel social da escola, né? Inclusive do menino Gabriel, que foi uma das histórias que mais me emocionaram também, né? Muita gente aqui participando. Ô, Adri, agora a internet desse jeito, eu queria... Menina do céu, eu tenho tanta coisa para te perguntar, nós vamos ter que marcar um outro dia, porque... e o Alex já perguntou aqui, ó, se você já escolheu a música para o cafezão de amanhã. Ai. Alex, me dá uma dica aí, eu estou aceitando, viu? É difícil, né? Tem que sempre pensar numa música, é difícil. Você sabe que já fizeram isso ao vivo, não lembro onde que eu fui, acho que foi na Nereu, e também, escolhe uma música. Não me veio nada na cabeça, nada. Vamos... Eu sempre dou uma pesquisadinha antes, ou eu vou muito no feeling, assim. Tipo, se tá em sofrência, né, já pede uma música de sofrência. Se tá em... né, mas tudo, claro, ligado pro rock, ela é apaixonada pelo rock. O povo tá me perguntando aqui o que eu fiz com o 01 e com o 02. 01 e 02, Adri, são dois cachorrinhos que eu fiz lar temporário, acabaram ficando por aqui, e eles sempre atrapalham a transmissão. Hoje, como a internet está atrapalhando, eles resolveram não atrapalhar, porque daí seriam duas coisas, né? Mas hoje eles estão quietos. Ô, Adri, vamos ver se dá para a gente continuar com a internet assim. Eu queria saber o pior sufoco ao vivo que você já passou. Pior sufoco ao vivo. Eu me lembrei de um agora, assim, de supetão, que foi um ao vivo que eu fiz bem no centro de Floripa, ali na região perto do Mercado Público, que... E a Adri travou aqui para mim. Deixa eu ver se ela está me escutando. Um andarilho bêbado. Opa, agora sim. Eu fui se aproximando e o
tentando contornar a situação, tentando tirar da cena e eu tendo que me concentrar, como se nada tivesse acontecido. Alô, 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 Opa, alô. agora tá voltando, Adri. Teu áudio eu tô Então, acho escutando. assim, um dos casos que me vieram agora foi de um andarilho. Hum. Ó, até o Gonçalves já está falando aqui, pecado, acho que não vai Catarina, dar. eu não sei. Não, não é possível, Gonçalves. O Adri, nós vamos ter que te chamar de novo, porque são tantas. Opa, aqui é assim, vai e volta automático, né? Porque nem sou eu que estou mexendo aqui, Fernando, juro para ti. Tá me ouvindo? Alô, alô, Agora alô. sim, agora sim. Mas O tá saindo Gonçalves áudio? mandou Acho que assim: não, né? tá saindo, tá saindo. Você tá Tá? me Eu não escutando? tô te ouvindo. Não, deixa eu ver Não. aqui, Eu vou mas sair e acho que o entrar de povo tá novo. me. Peraí. Ó, é igual ao vivo de TV, gente. Acontece assim, cada sufoco com a gente. Vamos ver, vai que entra bom agora, né? Vai que entra bem e a gente consegue conversar, porque eu tenho algumas dúvidas de uns bastidores ali, ainda do jornal, e ó, o Gonçalves está falando, tá ruim a transmissão, mas olha como o povo é querido, mesmo assim continua aqui com a gente, olha que beleza. Agora, vamos lá, fé, Padre Vamos João, lá. abençoa a nossa live, Padre João. Maior perrengue que eu passei ao vivo. Eu passei muitos, mas eu me lembrei agora, quando você perguntou, de um. Eu estava no centro de Floripa, ao vivo, ali naquela região, pertinho do mercado público. Mais ou menos como se eu estivesse na rua 15 de novembro, aqui em Blumenau. E eu falando, e vi pelo meu olhar periférico que tinha um andarilho bêbado chegando, se Ai, meu aproximando e Deus. querendo invadir a entrada ao vivo. E o cinegrafista, ô amigo, tal, tentando afastar, e eu tendo que me concentrar, como se nada estivesse acontecendo. E ele, não sei o quê, e falando umas falas desconexas, assim, tentando invadir. Esse foi um. Um outro caso foi pertinho do terminal, lá em Florianópolis, em que um maluco veio e jogou uma pedra, né, contra o câmera, e aí a lente, que era uma lente grande angular, uma lente, né, profissional, mais cara, caiu no chão e arranhou a lente, então ficou marcado, né? Poxa, Sim, danificou o imagina. equipamento de trabalho. Deixa eu lembrar de mais alguma entrada ao vivo. É que eu adoro fazer entrada ao vivo, né? Eu tive uma vez, eu me lembro de uma feira que era bem na manchete do jornal, eu tinha que falar o lead, né? Então aquela parte assim bem Uhum. impactante. Aí cortou para mim, eu falei, deu. Não, não era isso. Vou de novo. E falei. Ai, esqueceu que era ao Aham. vivo. Não, eu esqueci que era ao vivo. Eu falei, mas não ficou bom. Daí eu. Não, não é bem isso, eu vou Ah, de novo. Daí expliquei. E a outra vez foi no Jornal Hoje, na cobertura de 2018, Rede Nacional. Mas aí não foi assim. É que na Rede Nacional a gente se cobra um pouco mais, né? uhum, E eu errei, eu troquei o nome de uma cidade, aí eu pedi perdão, voltei e corrigi. Mas é que marcou, porque uhum. ainda era naquela época, tu vais lembrar, Danúbia, quando existia a ditadura do texto decorado. Não é como é hoje, Nossa, que os repórteres podem uhum, improvisar e tal. Então você tinha que falar uhum, exatamente o texto que você revisou com o editor da Globo. Então, uhum, por isso que eu acho que me marcou, né? uhum. Mas assim, como eu gosto muito de fazer ao vivo, eu aprendi umas técnicas, umas estratégias que eu até tenho que compartilhar, eu acho, com os estudantes de jornalismo, Divide, porque por cada favor. um vai encontrando, cada um vai encontrando assim suas técnicas, eu acho, né? Mas eu Uhum, tinha as minhas, que, por exemplo, eu vou entrevistar alguém ao vivo, né? Como repórter, principalmente, que não tem recurso de TP e tudo uhum. mais, Olha aqui você o está mais cachorro. Foi só suscetível. falar. Foi Você só está mais falar. suscetível a distrações do ambiente, uma buzina de carro, um Verdade. bêbado.
Então, você pode se distrair com mais facilidade. Então, eu pegava o papel, vou entrevistar uma pessoa, tá. Eu tenho tempo para fazer 5 perguntas. Eu elaborava 10. Por Uhum. quê? Se essa pessoa falar pouco, eu vou fazer as 10. Se essa pessoa Uhum. falar muito, talvez eu faça 2, 3. E eu sempre elencava da mais importante para menos importante, né? Porque, não deu para fazer das 5 em diante, mas pelo menos eu fiz as 5 primeiras. Eu aprendi nesses anos todos a nunca confiar na memória, Uhum. porque a memória falha. Nós somos seres humanos, nós somos Verdade. imperfeitos, né? Aham. Então, naquele momento eu tinha que ser profissional. Então, papel, não há nada de errado em a gente consultar o papel ou o celular, nada, é super Também natural, acho. Uhum. ninguém é um robô que decora tudo. Então, o que eu fazia? Então, eu elaborava boas perguntas, porque às vezes ali, na hora da entrevista, você, né, concatenar as ideias, talvez você faça uma Uhum. excelente pergunta, porque, claro, às vezes o entrevistado te dá uma deixa que você vai mudar o roteiro, Sim. mas o seu roteiro tem que ser um bom roteiro. E um bom roteiro não se constrói ali durante a própria entrevista em 1 minuto ou 1 minutinho Uhum. antes. Então, eu ficava no carro, eu planejava as perguntas. Eu acho que às vezes a nova geração é um pouco displicente, né? Uhum. Faz o que vier na cabeça ou não prepara, não se prepara para aquela entrevista ao vivo ali, né? No estúdio, claro, já tem uma preparação, porque tem uma equipe que pensa e tal. Estou falando do trabalho do Uhum. repórter na rua, que foi o trabalho que me destacou e fez eu chegar até a ancoragem e tudo mais, né? Então, tanto que quando chegou a proposta para eu ir para a apresentação do Bom Dia, editoria-chefe, foi um dilema para mim mesma e muitas pessoas também me questionavam, tá? Meu Deus, tu não vai sentir falta da rua? Aquela Uhum. preocupação, né? E foi um receio meu também no começo, tanto que por um bom tempo eu ainda fazia umas reportagens, fazia alguns quadros especiais, mas depois você se envolve tanto, né, com a elaboração do jornal, com os novos projetos, que aí aquela expectativa, aquela ansiedade, aqueles desafios que eu sentia na reportagem, eu fui sentindo por outras coisas, porque eu fui sendo desafiada a fazer coisas novas, né? A gente teve Uhum. que fazer. Teve uma época que nós lançamos uma campanha no Bom Dia Santa Catarina que era contra o desperdício de comida, de alimento, né? Porque a gente não aproveita os alimentos de forma integral. E isso é um pecado, Uhum. né? A gente produz tanta comida, né? Depois a gente fez uma campanha para as pessoas se mexerem, para a saúde. E tudo isso muito ao vivo, no Bom Dia. Então, fui me sentindo desafiada em outras coisas, o que não fez com que eu sentisse tanta falta da reportagem. Agora, você é uma das poucas mulheres, a gente não vê muito a Adriana aqui, ó, amava ver você no Bom Dia Santa Catarina. Olha que legal, né? E olha quanto tempo, né? Poxa. Adri, o que você acha das mulheres no jornalismo? Você sente que ainda há um preconceito? Porque são poucas que chegam à apresentação, por exemplo. É muito mais comum você ver homens do que mulheres, principalmente no jornalismo. Eu não sei se eu diria que é um preconceito. Eu acho que hoje a gente tem muitas mulheres, né? Até quando a gente vai fazer Uhum. processo seletivo, processo de recrutamento e seleção, hoje em dia é bem mais difícil encontrar homens do que mulheres para reportagem, por exemplo. Para Uhum. ancoragem, eu vejo que hoje em dia a gente já tem os dois, mas havia uma época que sim, era muito mais homem. E eu acho que isso ainda era resquício do princípio do jornalismo, né? E se a gente olhar um Uhum. pouco para trás, nos primórdios do jornalismo, quem escrevia para os jornais, quem virou radialista, era quem tinha acesso à graduação. Quem tinha acesso à graduação era a nobreza e os médicos. Uhum. Tanto que se a gente olhar para o passado, na época de Machado de Assis, né, os Uhum. médicos também eram os jornalistas, né, porque eles Uhum. é que tinham estudado, eles é que escreviam livros. Então, eu acho que quando eu comecei, que foi ali na final da década de 90, a gente ainda, em começo dos anos 2000, ainda a gente
tinha resquícios dessa geração, porque foi a primeira geração, né? Então, época de Cid Moreira e tal, que estava. Quando eu comecei, eles estavam terminando, né? Então, acho que naquela transição ali, as mulheres começaram a ganhar bem mais espaço. O que eu acho que ainda é um problema sério é a questão salarial, que é algo velado, que ninguém fala abertamente, mas todo mundo sabe que é diferente. Então, isso eu acho assim que é algo assim bastante sério, e não só no jornalismo, de uma forma geral, em diferentes setores, né? Então, e o jornalismo, por sinal, né, Danube, aproveitando a deixa, é uma área que precisa ser mais valorizada, né? Assim como É a dos verdade. professores. Então, eu acho que o mercado do jornalismo no sul do Brasil é pouco valorizado quando se trata da questão financeira. Muitos e muitos anos, a maioria da categoria fica só com aquele reajuste dos dissídios, e aí vem a inflação, vem a realidade que a gente está hoje em dia, e a defasagem é muito grande. Então, eu olho para os professores, assim, que é uma categoria que eu admiro muito, né? Eu sou de uma família, né, também de professores, a minha irmã é professora, a tia que eu te falei que eu tanto admiro, ela É se formou professora em também? letras, ela se formou em letras, ela é professora de língua portuguesa, morando num sítio no Arraial, ali em Gaspar. Então, Meu. ela estudou, fez faculdade, fez mestrado. Então, por isso que eu tive grandes exemplos, né? O meu pai, a gente falou dele aqui hoje, né? Ele acabou ficando alguns anos na política, mas a essência do meu pai é comunitária e comunicação. Meu pai fez, olha só que legal, meu pai tinha só o ensino primário. Quando nós fomos para a escola, ele decidiu estudar para poder nos ajudar. Eu fui, Danúbia, Nossa. na formatura do ensino técnico do meu pai. Eu me lembro do meu pai se formando no ensino técnico. E depois eu entrei na faculdade no ano que meu pai se formou na faculdade. Então, foram grandes exemplos assim para mim, né? Porque eu tinha na infância aquela visão de isso não é para mim, isso é muito longe. Viajar para o exterior, né? Ter um bom, né? Ter acesso a dinheiro, que existe muito essa cultura de que, né? Até muito, eu sou católica, né? Tal, mas existe muito essa cultura de, né? Ai, ter muito dinheiro, né? Ai, as pessoas têm vergonha de ter dinheiro. Ter dinheiro é bom. Como Com se fosse mais uma coisa errada, dinheiro, né? como se fosse uma coisa errada. Ter dinheiro é bom. Com mais dinheiro a gente consegue ajudar mais as pessoas, né? E consegue ajudar a prosperar é bom. Então eu cresci muito nisso, assim, aquela coisa da síndrome do cachorro, né? Coloca o rabinho no meio das pernas e aceita as coisas, né? No mundo do trabalho, né? E eu fui construindo essa virada de chave conforme eu fui estudando, crescendo profissionalmente, conhecendo pessoas críticas, fazendo cursos e estudando. E quando a gente tem acesso à informação, a gente começa a ver que as coisas não são impossíveis. A gente é que não sabia que era possível, né? Nossa. Então, eu comecei a viajar muito tarde, depois dos 30, né? Então, gente, quando eu fui pro exterior a primeira vez, parecia assim que eu ia ter um infarto, sabe? E é algo totalmente possível. Até eu lembro de uma história muito linda que o Globo Repórter contou de uma diarista que se organizava e conseguia todo ano viajar para o Nordeste nas férias dela, comprou um apartamento em Balneário. Então, assim, às vezes a gente se apega em umas bengalas, tem aquelas frases clássicas, mas que eu considero muito verdadeiras, né? Às vezes a gente encontra desculpas e não encontra respostas, né? Então, eu Nossa. acho que o autoconhecimento é fundamental. Eu fiz terapia durante uns 4 anos antes da minha filha nascer para resolver uma questão muito pontual do fim de um relacionamento. Eu resolvi a questão do fim do relacionamento, mas continuei na terapia porque eu estava adorando aquilo, né? E eu acho que
autoconhecimento. Que bom que a internet deu uma melhorada, né? Que devia ter Deu uma sido assim a melhorada live inteira, agora? né? Nossa! Gente, E, então, e assim, Adri, as pessoas também, às vezes, têm até um certo preconceito contra a terapia, né? muito. E assim, eu vejo que para mim foi um divisor de águas. Para me entender, para entender os outros, eu tenho uma dificuldade gigantesca de desagradar, né? Porque na Uhum, minha infância, o discurso dentro da minha casa era o que os outros vão dizer. Eu fui uhum, criada nesse cenário, né? Na minha infância inteira, desde as travessuras até o primeiro namorado, até as minhas decisões, sabe? Eu vou contar algo que é é, muito íntimo, mas que uhum, seria cômico se não fosse trágico. Quando eu perdi a minha virgindade, a pergunta da minha uhum. mãe não foi como eu me senti, se eu me senti estranha, se foi legal, foi o que que a tua avó vai dizer. Meu Deus! Então, aham. Então, assim, eu não julgo os Gente! meus pais, porque eles foram educados dessa forma, Uhum, mas eu preciso olhar para a Adriana que eu sou hoje e escolher não ser uma Adriana regida por esse discurso. Só que isso está impregnado na minha uhum. essência e eu preciso lutar contra isso, né? Na de Então, todos nós. então eu Essas preciso, por crenças exemplo, limitantes, várias, né? Com relação a dinheiro, a relacionamento, a profissão. É sim. difícil. Então, por exemplo, né? Tem que tomar a decisão que tem que ser tomada, né? Então, quando eu virei líder, a terapia foi fundamental para mim, porque às vezes eu Uhum, não queria tomar uma decisão, porque ia desagradar uma pessoa do meu time, mas eu tinha que tomar aquela decisão porque era a melhor decisão para o negócio, era a melhor decisão para o grupo. Por quê? uhum, Às vezes mexer na escala de horário de trabalho vai uhum, desagradar um, mas vai ser melhor para funcionar para 10. Então, eu, como uhum. líder, preciso pensar no negócio e no time. Então, a terapia me ajudou muito a lidar com essas questões. Então, agora, completando 10 anos de gestão, eu ainda tenho muitas dificuldades, né? Mas já estou melhor do que eu fui. Então, é um aprendizado Uhum. contínuo, né? Contínuo. É, assim, Nossa, essa se eu foi pudesse, muito. desculpa te interromper, se eu pudesse recomendar algo na vida das pessoas presenteie-se, faça terapia. Foi lindo, foi lindo. Olha que bacana, a gente falou de tantas coisas assim que é difícil, né? A gente ter abertura para falar desses temas e que envolve Sim. realmente a todos nós, a todos nós. Nossa, Sabes tem mais que. algum? Desculpa, Eu quero pode saber falar. mais livros. Me manda aí que eu também quero essa evolução, menina. Então, vou dar uma dica então. Quando vocês acompanharem o cafezão, a Catarina Guevê, que é professora, Uhum, psicóloga, uma profissional assim maravilhosa, participa todos os dias do cafezão com pílulas, né, sobre saúde uhum, mental e autoconhecimento. Então, já é algo assim super bacana. Respiração, porque uhum, importantíssimo para a gente, ainda mais nesse mundo corrido, né, é a gente estar presente. E o momento em que a uhum, gente sente que a gente está mais presente é quando a gente se dá conta da nossa existência. E a gente está tão no piloto automático que normalmente a gente não se dá conta, né? Então, quando a gente uhum, para respirar fundo, assim, né? E pensa na respiração, tá? Eu vou inspirar, respirar e ficar pensando sobre a uhum, respiração. A gente não está pensando em mais nada, a gente está pensando em respirar. E, em outras palavras, em viver, em sobreviver, em estar ali. Eu estou ali pensando na respiração. Então, a Catarina fala muito isso, quando a gente às vezes está no momento de raiva, no momento uhum, polêmico. Por exemplo, a pessoa te deu uma patada. uhum, A gente não, né? Eu agora, hoje em dia, eu consigo não dar uma patada de volta, exceto que eu esteja também num dia assim, né, virada, o que pode uhum, acontecer, mas na maioria das vezes eu consigo não responder, respirar,
Porque a explicação para isso é fenomenal. Porque se eu revidar naquele momento, eu não vou dar o melhor de mim para a solução daquele conflito. Uhum. Então, É verdade. quando eu respiro, quando eu deixo passar o momento mais tenso, seja nas nossas relações pessoais, né, com os nossos maridos, casais, nossos filhos, colegas de trabalho, deixar passar aquele momento de tensão vai fazer a gente retomar a nossa consciência e buscar lá na nossa história, nas nossas caixinhas, as melhores respostas para aquele momento. Então, se a gente pudesse, né, procurar uma boa desculpa para dar o melhor da gente, a gente precisa primeiro estar com a gente. Tem livros maravilhosos, Danúbia, eu vou te indicar, pode ter certeza. Um livro que eu li que fez muita diferença na minha, assim, que fez uma diferença gigantesca na minha vida foi As 5 Linguagens do Amor, que Uhum. aliás eu preciso ler, que é do Gary Chapman, porque às vezes eu esqueço que eu preciso identificar qual é a linguagem do amor da outra pessoa. E é Uhum. fenomenal, porque assim, ó, eu, por exemplo, cresci com meu pai e a minha mãe se presenteando e deixando bilhetinhos um para o outro. Então, aniversário de casamento, meu pai sempre chegou com um buquê de flores para minha mãe, sabe? Então, eu cresci vendo aquilo. Então, para mim, eu, por exemplo, eu adoro ganhar um buquê de flores, eu adoro ganhar flores. E não é só pelo presente em si. Quando a gente fala Uhum. que a linguagem do amor de uma pessoa é presente, a gente não está falando do objeto em si. A gente está falando Uhum. do que representa alguém lembrar de sair de casa, ir numa loja, se preocupou em comprar algo, em pensar no que você gosta, lembrou do que você gosta. Então, é o que está por trás da representação do presente. Ah, o meu marido, por exemplo, aqui vou dar um caso. O meu marido, a linguagem de amor dele é atos de serviço. Se eu fizer um feijão Uhum. para o meu marido, vale Ele muito vai mais achar maravilhoso. do que eu falar eu te amo para ele, por Uhum. exemplo. Então, isso também é com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho. Aquela pessoa nunca se sente valorizada. Tu enche ela de elogio. Todo feedback tu fala, mas ela não se Uhum. sente valorizada. Por quê? Ah, porque o que ela queria talvez fosse que tu sentasse do lado dela e ajudasse ela a fazer um trabalho, atos de serviço, Uhum. né? Ou, poxa, nunca me deu nada, não me deu uma caneta. Ganhei um Uhum. prêmio e ela, né, não me deu um chocolate. Então, não é o objeto em si, o presente, mas é o fato da representação daquilo. Então, esse livro me marcou muito porque me ajudou nas relações, principalmente as pessoais, nesse caso, né? Com o Sim. marido. E aí existe a Nossa. versão, a linguagem do amor para crianças. E é muito legal. Muito legal mesmo. Eu estou falando aqui de livros assim Gente. relacionados ao autoconhecimento, né, Danúbia? Porque Uhum. se tu me deixar falar de livro aqui, aí tem os livros de Uhum. literatura que eu amo, né? Os romances. Não sou tão fã de romances românticos, né? Mas, por Uhum. exemplo, dos clássicos, né? Marcelo Rubens Paiva, Machado de Assis, Uhum. Hemingway, e tantos outros, né? Então, eu sou apaixonada por literatura, né? Então, acabei lançando um livro e vou lançar outros, e é uma paixão, assim, minha. Nós temos que marcar um dia só para falar sobre isso, né? Que bacana, que as pessoas também, muitas nem imaginam, né? A Fran Tunes está falando que um dia quer conseguir ser assim, né? De ter essa evolução, o quanto a gente vai crescendo, e eu acho que além do autoconhecimento, no nosso caso, o jornalismo também ajuda muito nisso, porque a gente vê cada dia uma situação, por exemplo, da Antonella, tantas situações como dessa senhora que você falou que a família está ali com a casa caindo. E você vê que, na verdade, não é só a tua história, né? Você tem que aprender a respeitar todo mundo e saber que cada um vive uma dor diferente e sente essa dor de uma forma diferente. Então, acho que isso nos ajuda na evolução mesmo, na nossa própria evolução, Sim. né, Adri? E sabe que eu aprendi algo, assim, que eu acho que a gente fica também se cobrando muito, e acho que é algo bem difícil de a gente trabalhar. Quando a dor do outro é maior, a gente se culpa por ter a nossa dor. Por exemplo, Uhum. né? Eu tô com um conflito na minha casa
poxa, mas aquele cidadão lá teve a perna amputada, meu Deus, estou reclamando à toa da vida. E foi algo que eu aprendi, assim, mas ainda tenho dificuldade de lidar. Dentro do meu universo, para mim, naquele momento, aquela é a minha maior dor. No universo do outro, é aquela. E ninguém está competindo para ver quem tem uma dor maior, pior. E a gente precisa respeitar a nossa dor e não menosprezar. Reconhecer, olhar para ela, acolher essa dor, né? Então, muitas vezes a gente vai colocando essas coisinhas embaixo do tapete e aí depois elas voltam maiores, piores, em forma de doença. Então, por isso que eu falei tanto aqui dos benefícios da terapia, né? Porque eu vivo em constantes autoquestionamentos, culpa, o chicote da culpa da mãe é uma coisa assim, né? Por exemplo, eu deixo as minhas filhas na escolinha ali por volta de 7h30 da manhã e pego 5h, 5h30 da tarde. Eu me culpo, porque eu não gostaria de deixá-las o dia inteiro na escola. Eu gostaria de deixar meio período e ficar com elas meio período, né? Então, são coisas que eu preciso trabalhar, né? Porque eu gosto de trabalhar e gosto de vê-las na escola também. Mas, nessa primeira infância, eu gostaria de, como mãe, estar mais tempo junto com elas, né? Então, são vários dilemas, vários. Então, é importantíssimo, né? Ter boas amizades, conversar com as pessoas e trocar, fazer trocas. Porque quando a gente troca, a gente vê que a gente não está sozinho, que a gente não é a única mãe que deixa o filho cedo na escola e pega tarde, né? Então, são muitas vivências e muitos aprendizados. Mas voltando à literatura que tu falaste, sim, temos que marcar uma live só para falar de literatura em geral, livros e o fato de eu ter me tornado escritora, que é algo que conversa muito com o jornalismo, né? Inclusive, um dos livros que eu pretendo escrever tem a ver com jornalismo, né? Mas o meu foco de atenção nesse momento é a literatura para a infância, porque os meus tico-tecos aqui estão bombando de criatividade, então eu não posso perder esse momento de tantos insights, assim. Meu, que bacana! Olha, eu estou muito impressionada, e é tão legal quando a gente conversa com alguém assim que traz esses exemplos que servem para a nossa vida, sabe? Isso muito bacana. Eu vou aproveitar para fazer um outro questionamento que eu já entrevistei aqui vários jornalistas, né? Você está falando muito de evolução. Como que você lida com o ego que a gente sabe que muitas pessoas passam, principalmente quando trabalham em TV? E vou te dizer mais, principalmente quando estão na apresentação. Te dou exemplos. Eu, graças a Deus, né, sempre fui muito preparada para isso, e quando saí da apresentação, não senti nenhuma falta. Mas tem gente que sente, e sente muito, e até, vamos falar assim, nós aqui somos pouco conhecidos, mas artistas que entraram em depressão, por exemplo, depois que saíram do foco da fama e tudo mais, né? E como que você lida com isso? Eu li um livro que o Bernardinho indicou que se chama O Ego é Seu Inimigo. Se eu não me engano, é esse o nome. E esse foi um livro bem tapa na cara, assim, sabe? Adorei ter lido. E eu acho que lá no começo da carreira, até acho que por conta da imaturidade, né? Penso, eu comecei com 19 anos, né? Eu não sabia muito bem lidar, assim, com isso. Tanto que eu queria muito apresentação, pelo fato de ser apresentação. E aí, com o tempo, a maturidade, a experiência, o errar e levantar, isso foi ficando bem equilibrado. Mas eu acho que depois de ter filhos é que, assim, isso mesmo foi lá pro chinelo, assim, daí de vez, né? Aí eu botei meu ego no lugar dele, assim, sabe? Tanto que, na minha própria licença maternidade, eu falei, ei, não quero mais um Bom Dia Santa Catarina. E eu acho que pouca gente teria coragem, né, de largar a apresentação de um jornal como Bom Dia Santa Catarina no auge da carreira, assim, né? Como foi o meu caso, né? Então, e eu não tive dúvidas, assim, né? De que eu não queria mais.
queria continuar apresentando, se possível, nos finais de semana, tal. Foi o que a gente fez, assim, né? Onde deu, eu fiquei apresentando. E, inclusive, recentemente, a gente até falou sobre isso. Pô, e se a gente construísse a redação de outro jeito, tal, colocasse tal pessoa, e tu pudesse cuidar mais da gente, não acho uma má ideia, não, né? Então, a questão é que eu gosto muito de me comunicar, mas eu posso encontrar outras formas, eu gosto, assim, né, de, por exemplo, fazer palestra, de estar na rádio, de estar com as pessoas, encontrar outras formas de satisfazer. Oi, Jefferson, tudo bom, comandante? Olha quem está O aí. comandante Jefferson. Que legal. Então, encontrar outras formas, por exemplo, né? Quando eu conto história para as crianças, né? Que é algo que eu Mas tenho você tido está dizendo bastante. isso já pensando numa tua possível saída da apresentação? O que seria? Assim, eu digo nunca diga nunca, né? Então, eu tenho muitas atribuições, não é algo que eu não cogite, por exemplo. Não é algo que está no radar, mas é algo que, tipo, que há alguns anos, quando eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, não. Eu diria que quero ser apresentadora para sempre. Hoje, sendo mãe, né? Comunicadora, gestora, âncora, escritora, palestrante, tantas coisas que eu faço, né? Apresentação de Você dorme? eventos. Consegue dormir ali 8 horinhas, né? Ai, eu durmo tão bem, Danúbia. Hoje vai me fazer não dormir Como oito é que horas. faz tudo isso? Mas não todos os dias. Eu não durmo 8 horas todos os dias, tá? Mas é que quando eu coloco as minhas filhas para dormir, geralmente eu durmo com elas. Então, eu vou dormir umas 9, assim, né? E aí, 5 horas da manhã, a pessoa desperta. Aí, o que eu faço? Aí, eu vou ler, porque elas acordam 6h15. Aí, das 5 até mais 6h15, eu leio. Aí, eu tô lendo esse agora. Aí, quando eu tenho um insight, eu já coloco o insight no meu bloco de notas para não esquecer o insight de um livro novo e tal. E quando eu preciso, eu durmo 6 horas, 5 horas, né? Por exemplo, quando eu lancei o livro, eu estava num pique que eu ia dormir meia-noite e acordava 5, 6 da manhã. São fases. Tudo Você tem o depende, livro aí são para mostrar para a escolhas. gente? Tenho, tá aqui. Olha aí, ó. Nossa, muito legal. Que história é essa? Tá aqui. Então, é uma história baseada em fatos reais, né? Eu sei que tu adora animais. E quando eu fui para Floripa, me senti sozinha e arrumei um companheiro. Adivinha? Um Yorkshire. Ah, meu Deus. Eu peguei um Yorkshire sem pedigree e viveu comigo todos os anos que eu morei em Floripa. Obrigada, Jefferson, pelo carinho. Obrigada, comandante. O Jefferson também gosta muito de animais, né? Então, vou contar a história. Então, quando eu fui para Floripa, eu me senti muito sozinha e peguei um cachorrinho logo no primeiro mês. Filhotinho, 40 dias. E o LED viveu 16 anos quase. E o nome dele era LED. Olha o nome do livro aqui, ó. LED e o Monstros Nossa. Orc. E o LED foi inspirado mesmo, o desenho foi inspirado nele. Eu mandei fotos para o ilustrador. Então, o LED era um cachorro engraçado, medroso, né? Sapeca. Eu tenho muitas histórias sobre ele, quero contar outras ainda em livros, mas uma delas em especial me marcou. Eu anotei o dia que eu tive a ideia, porque essa ideia veio antes de eu ser mãe, porque a minha irmã é professora, como eu já contei aqui, contadora de histórias, pedagoga, e me deu 2 sobrinhos. Então, com 19 anos, eu já comecei a vivenciar o universo infantil. Pensa na situação, Danúbia. A jornalista vai na livraria comprar um livro para o sobrinho com uma irmã que é contadora de histórias, professora e pedagoga. Eu ligava para ela. Tá bom, o que eu tenho que olhar num livro para saber se o livro é bom, de qualidade, né? Então, mesmo tendo feito letras, né? Não tinha estudado tanto sobre literatura infantil. E fui aprendendo com ela, aí depois em letras eu aprendi um pouco mais. E nos últimos 5 anos eu tenho estudado
fazendo cursos e também de forma autodidata, mas sobre literatura infantil. E aí eu tinha lá escrito o insight da ideia do LED, e quando a minha filha nasceu, na licença maternidade, quando tu for mãe, Danúbia, tu vai ver que assim, ó, se a gente como jornalista já quer fazer um mundo melhor, quando nasce Imagina um depois. filho, tu pensa assim, Jesus, eu tenho que melhorar esse mundo, eu tenho que melhorar esse mundo, eu tenho que melhorar esse mundo. E aí eu me lembro de uma frase do Cortella que diz assim, ó, a gente deveria pensar ao contrário. Não é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, é que filhos nós vamos Nós deixar vamos para esse deixar para o mundo. mundo. Então eu pensei assim, caramba, a única, não vou dizer a única, mas a forma prevalecedora de inspirar e educar uma criança é através do exemplo. Então eu pensei, eu preciso ser uma pessoa cada vez melhor, para as minhas filhas me terem como espelho. Eu preciso tirar mais as minhas ideias, os meus projetos do papel, para elas verem que eu estou realizando os meus sonhos, os meus projetos, as minhas metas, né? Menina, vou começar hoje mesmo aqui, ó. Já vou tirar mais algumas aqui do papel, depois dessa conversa. E aí, na licença maternidade dela, eu bati na mesa e disse, Adriana, tu vai pegar aquele livro que tu botou a ideia, tu vai terminar em 6 meses da licença. Eu reescrevi a história, né? Daí fiz a história para valer. Procurei editora, achei editora e achei o ilustrador. Só que aí deu um perrengue no meio do caminho, o ilustrador não fez, que acabou o livro ficando parado. Chamei a editora e disse, tá, vamos pegar outra história, então? E aí a outra história era do LED, que já estava lá, guardada, tal, que na verdade era a primeira que eu tinha escrito, porque na licença maternidade eu comecei a conviver com um serzinho que faz barulhos, que faz coisas diferentes, que começa... E ali eu comecei a ter mais 1 milhão de ideias. Eu escrevi uns 10 livros, assim, na licença maternidade da minha filha, livros para a infância. E aí, a minha ideia naquele momento era lançar um que tinha essa relação com a maternidade. Mas acabou o destino que quis que eu lançasse o livro da minha primeira maternidade, do meu filho peludo. Eu quero muito esse livro aí. Agora... vou te mandar um de presente. Ó, promessa, hein? Aqui, ó, Coronel Jefferson tá vendo, hein? Fez a promessa diante do Coronel Jefferson, que inclusive disse que é cachorreiro e agora está sendo cativado pelos gatos. Então, ó, comandante, está chegando o Natal e tem uma coisa que eu quero falar aqui, aproveitando que tá me dando corda, hein? Nossa, agora que a internet ficou boa, ó, a Patrícia tá rindo aí, ó, Patrícia que também tem um York, que comportadíssimo, que vai para contabilidade com ela, vai querer com certeza também ler essa história. Que amor, que amor. É um amor, né, por esses bichinhos. Ai, saudade do LED. Então, eu tenho estudado muito literatura para a infância e estou estudando leitura em voz alta, LVA. E aí, eu aprendi recentemente num curso que o fato de nós adultos lermos para as crianças faz com que a gente proporcione um momento de conexão com elas. Porque quando a gente para ler, a gente tem que deixar o celular de lado. A gente tem que estar totalmente presente para ler a história. E existe algo que os especialistas em LVA defendem, que a gente continue lendo para as crianças, mesmo depois que elas estejam alfabetizadas. Porque o benefício número 1 da leitura para a criança, o senso comum diz que é para a criança ficar culta, inteligente e tal, né? Mas quando nós paramos o que a gente está fazendo, quando a gente tira o nosso tempo e dedica tempo de qualidade para ler para elas, o benefício número 1 é estar presente, é a conexão, é criar lembranças para o resto da vida. Pensa assim, tu lendo para o teu sobrinho, ele vai contar quando ele era adulto, quando ele for adulto, ele vai contar, gente, a minha tia Danúbia lia para mim a história
da Chapeuzinho Vermelho, nunca me esqueço. Uhum. Entendeu? É verdade. Isso não tem preço. Aí, lá na bagagem, né? Vem todos os outros benefícios, né? Estimular a imaginação, ampliar a Uhum. visão de mundo da criança, senso crítico, vocabulário. Gente, é uma lista de benefícios aqui Uhum. imensurável. Então, tá chegando o Natal e eu sou um pouco assim, presente. A gente tem que cuidar com Uhum. isso, né? Porque a essência do Natal é o amor, né? É comemorar a Uhum. vida, celebrar a vida através de um exemplo de uma vida que nasceu. Nesse caso, Jesus, né? Essa é a explicação do Natal, Uhum. né? A gente comemora o nascimento de alguém, de uma pessoa que fez o bem. Então, se a gente está celebrando a vida, a gente precisa valorizar o estar presente, né? Eu não sou contra dar presente, eu sou contra o excesso, né? De presente. Uhum. Então, Verdade. a minha sugestão é que as pessoas procurem dar presentes em que elas possam estimular o tempo de qualidade. Por exemplo, um jogo de tabuleiro. Gente, eu me lembro até hoje das noitadas jogando ludo com os meus Uhum. irmãos e os meus pais, né? Uhum. Então, o livro para Isso é criança, além verdade. de você estar Isso é estimulando verdade. que ela leia, mas assim, ó, a criança de 0 a 6 anos, 7, quando ela ainda não, ela às vezes, a criança de 0 a 7, ela faz a leitura do livro, né? Do jeitinho dela, através da narrativa visual, né? Mas quando ela quer que a gente leia para ela, ou a gente se oferece para ler para ela, então a gente está dedicando tempo de qualidade para ela. Então, se a gente der livros, a gente também está proporcionando um presente que estimula valorizarmos o tempo presente, né? A conexão com as pessoas. Então, para fechar, e eu acho que é uma mensagem bacana, assim, de a gente. E a Olha, minha bateria está eu. acabando, Danúbia, acabei de olhar, Ai, meu 1%. Deus. Não, não. Até porque agora que a internet ficou boa, que eu pensei, nossa, Adri, que conversa. E até só para a gente encerrar, eu queria dizer assim, ó, essa questão da leitura em voz alta ajuda a gente também, né? A oração ser feita em voz alta, né? É, a própria leitura em si, né? Porque o nosso subconsciente tem muito poder também. Quando a gente está ouvindo a nossa voz e tudo mais, então, olha, super apoio, super, olha, que a gente leve essa mensagem aí para muita gente. E eu tenho certeza que muita gente vai ressignificar o presente no Natal agora, depois dessa tua mensagem. Eu vi que a Suelen, que é repórter do SBT, botou aqui, Danúbia se emocionou tanto que está até pensando em ter filhos agora. Oi, Suelen, tudo bem? Quanto tempo? Lembro Eu dela. não sei Sabe, se eu Danúbia, tenho que tu falou psicológico sobre para ter filhos. a gente só desenvolve tendo. Ah, meu Não tem Deus. outro jeito, Danúbia. Como é que você aprende a nadar? Como é que você aprende a nadar? Pois é, não, Pulando mas na menina, piscina, nadando, se eu já quase molhando. morro quando o cachorro fica doente. Imagina ter um filho. Sou, não, não, não. Isso aí nós vamos Ai, ter ai, que ô, Danúbia, marcar tu um falou. programa, estou vendo aqui, ó, só para falar de livros e outro de autoconhecimento, que a gente vai bombar. A gente vai Ah, e o bombar. outro só de maternidade, tá? Me chama para falar de maternidade que eu tenho aqui. Olha, eu tenho várias conversas assim, com as mães, grupos que rendem inteiro. A história E da eu, leitura Lattes, sobre como é importante ler em voz alta. Sabe uma coisa que eu aprendi que eu acho fantástica? Que quando a gente escreve para a gente não escreve para criança. A gente escreve para a infância de todas as idades. Porque a nossa nossa. infância a gente carrega sempre com a gente. Por isso que é importante que os pais, os adultos, os padrinhos, os avós, primeiro leiam o livro antes de ler para a criança, leiam separadinho para conhecer a história. Porque quando nós adultos gostamos da história, a gente vai ler com outro entusiasmo, com outro envolvimento, Uhum, porque aquela leitura também fez sentido ou nos tocou na nossa infância.
E a nossa infância vai estar aqui dentro com a gente para o resto da vida. Então, eu escrevo livros para a infância, todas as idades. Olha, maravilhoso. E eu te prometi meia hora, 1 hora de conversa, né? E olha que mesmo com todos os problemas tecnológicos, a gente está indo aí para 2 horas. Queria te dizer que eu amei a conversa. Eu quero te trazer de novo. Eu não sei como vai ser ano que vem, se a gente vai continuar com esses programas, mas a gente tem que fazer um bate-papo. Foi muito bacana. Fiquei impressionada com a tua história, né, com as tuas lições aí de autoconhecimento e tudo mais, sobre evolução mesmo, que dizem sobre todos nós, né? Ó, beijos, vou para uma mentoria EAD agora 10h30. O Coronel Jefferson da PM. Saúde e felicidade para as duas, para todos nós. Adri, que legal. E ver quanta gente bacana entrou aqui na live, né? Quantas pessoas que eu admiro que estão aqui nos assistindo. Então, sinceramente, fiquei muito impressionada. E quero te agradecer de coração. E a internet está começando a falhar agora, justamente no nosso encerramento. Olha aí, ó, caiu justamente, é assim mesmo, né? Mas ainda tem gente me acompanhando, não sei se a Adri vai entrar para encerrar. Gente, quero agradecer de coração, né? Agora, fim de ano, a gente vai dar uma pausa nos entrevistas com Danúbia. Quero agradecer a Patrícia, querida. Um beijão para você. A Patrícia, sempre que eu tenho dúvida de contabilidade, eu ligo para a Patrícia e ela me explica numa paciência e tudo mais, né? Suelen, do SBT, que trabalhou comigo, nós trabalhamos juntas na Record, né? Agora está voando lá no SBT. Obrigada, todo mundo aí. Jefferson já saiu, o Alex, que é fã também da Adriana, né? Que legal. Acabou a bateria dela, gente. Acabou, ela falou que estava acabando, mas foi uma conversa muito legal. E você que pegou só pela metade ou aí nos últimos momentos, essa conversa vai ficar aqui nas redes sociais do Informe Blumenau, no YouTube, tanto do Informe quanto o meu. Ó, deixa eu ver quem que está entrando. O Alex, obrigada, Alex. E tá ali, me sigam, né? Danúbia de Souza no Instagram, quem ainda não está seguindo, também no Facebook, e o meu novo projeto, que é o valedospets.com.br. Tem Instagram, tem Facebook também. Estou esperando aí o apoio, a parceria aí de todos vocês também nesse novo projeto, já que a gente falou de bichinhos, né? Então, muito obrigada de coração. Acabou a bateria ali da Adriana. Adri, beijão para você, quero te visitar aí no Tribés, hein? Estou esperando o convite para o café. Isso, Ellen, só chamar, se quiser já vem agora aqui, já vamos comer açaí. Já vamos comer açaí. Gente, um beijão para vocês, que tenham uma excelente semana, abençoada, que seja boa para todos nós, né? E a gente se encontra, então, na próxima terça-feira, tá bom? Beijo grande, até mais.